E aproveitando o tempo de muita chuva que está fazendo aqui no sul, hoje eu deixo para vocês 10 suculentas que podem ser cultivadas no tempo com muita chuva. E olha que elas já receberam chuva, gente. Então hoje, 10 suculentas que podem receber muita chuva. Eu sou a Prof. Rutinha e você está no canal Prof. Rutinha e suas suculentas. A primeira delas, gente, eu vou deixar para vocês o Graptopetulum mendozai. Gente, esse vasinho, ele está aqui no tempo desde o mês de agosto, que foi o mês que começou a chover muito aqui para nós aqui no sul. Tá chovendo demais mesmo. É chuva todos os dias. A gente teve uma trégua de uma semana onde deu bastante sol. O sol ficou bem quente, mas já começou a chover novamente. Então a primeira delas que eu tô com esse vasinho desde o mês de agosto no tempo, o Graptopetulum mendozai. Porém, gente, olha a dica, tem o pulo do gato aqui, tá? Todas que eu vou mostrar para vocês, eu vou deixar uma dica bem legal, tá? Não é simplesmente você cultivar no tempo com muita chuva. Você tem que dar condições para que essa plantinha possa ser cultivada. Se vocês perceberem aqui, ó, o vaso é bem pequenininho. Então, quanto menor o vaso, menos substrato dentro do vaso, mais a sua suculenta irá se adaptar melhor no tempo, né? Pegando muita chuva. Outra que dá bem certo no tempo também, gente, é a Big Green. Essa verdona maravilhosa aqui. Claro, com mais sol ela fica muito mais bonita, né? Mas como hoje o tema é suculentas que aguentam muita, mas muita chuva mesmo, gente. Isso é desde agosto, chuvas torrenciais. Hoje de manhã mesmo amanheceu com trovada de muita chuva, gente. Deu uma trégua agora à tarde, mas já está. A gente vê, ó, que já está começando a se movimentar as nuvens. Então isso quer dizer que não vai demorar muito para chover. Tô gravando aqui ligeirinho para vocês, né? Vocês devem estar percebendo como tá ficando escuro, né? Eu não sei nem se foi uma boa ideia a gente gravar agora. Mas, como o tema é muita chuva, então vamos lá, né? Então aqui é Big Green também, ó. E a mesma coisa, vaso pequeno, tá? Tenho algumas que eu vou mostrar para vocês que estão em vaso de barro. Essa já tá numa lata, com, né, uma latinha de milho, vaso pequeno e com bastante drenagem. A terceira, gente, a Super Boom. A Super Boom também deu bem certo nesse tempo de muita chuva, porém ela está em vaso de barro, tá? E a drenagem desse vaso é bem grossa, tá? Ó, outra dica bem importante, outro pulo do gato importantíssimo, gente, para que dê certo, tá? Mais ou menos aqui, tá? Ó, tá vendo o vaso aqui, ó? Então, mais ou menos aqui, ó, a metade, aqui para baixo é tudo drenagem. Ou nesse vaso aqui eu usei, eu não lembro bem, mas eu acho que eu usei o isopor ou usei o carvão picado, tá? Daqui para cima só que é substrato. Ainda esse substrato é um substrato bem drenante, onde a água entra e escorre com muita facilidade. E o vaso, gente, ele está num local onde, quando tem sol, ele pega o sol pleno aqui, tá? Sol pleno, isso quer dizer o quê? Sem sombrite, sem nada. Ele vai pegar o sol direto. Então, é um local bem iluminado, ele pega muito sol, bem arejado. Também é importante isso, tá? Todos os vasos que eu vou mostrar para vocês, eles estão em locais onde pega muito vento. É importante para que o substrato seque rápido. A Cederveria Mayalen também, gente. Também tá numa lata. Todas, tá? Vou ser repetitiva, mas eu quero enfatizar bem que o segredo é pouco substrato e bastante drenagem. Se você vai cultivar no tempo, vai ter que ser assim. Ah, Ruth, mas o meu clima aqui dá muito sol, né? É muito quente. Chove pouco, então você vai fazer uma drenagem mais grossa. Ah, é muito sol e é quente, mas porém eu tenho períodos de muita chuva. Faz a drenagem grossa, molhe um pouquinho mais, gaste um pouquinho mais de tempo molhando, tá? Quando ele secar, porque é bem melhor do que no tempo, na época de chuva, gente. Na época de chuva não tem o que fazer, né? O substrato vai molhar, ele vai ficar seco. Esse substrato aqui, ele praticamente ele não seca, ele fica molhado direto. Porém, como ele tem muito pouco substrato, a água entra e escorre rápido, isso não danifica a plantinha. Então é uma dica muito importante, gente. Um substrato bem drenante, tá?
a drenagem também bem grossa para que dê certo. Então a Mayalen é outra plantinha bem resistente, né, que eu tenho mostrado para vocês aqui no meu jardim e que tem dado certo aqui no tempo com muita chuva, muita água. A Calanque orelha de burro. Essa é uma plantinha, gente, eu sei que ela é simples, mas é uma plantinha que se dá bem sim no tempo. Uma plantinha que se dá bem sendo cultivada com muita chuva. Todos os vasos que eu mostrei para vocês eu faço drenagem, todos os vasos são furados sim. As pessoas perguntam para mim se eu cultivo suculentas no tempo e se os vasos são furados. Sim, gente, se não fossem furados, elas estavam sendo cultivadas na água. Porque a quantidade de chuva que tem caído aqui, o vaso em 15, 10 minutos, a quantidade de chuva que cai, ele enche de água. E se não tiver furo, a água vai ficar dentro do vaso. Então sim, todos são furados, todos têm drenagem, o substrato é bem leve, tá? Para que isso seque, se escorra rápido. O que vai acontecer, gente, nessa época de chuva, os nutrientes do substrato, eles vão se esgotar mais rápido. Então você observe se a sua plantinha não vai precisar de uma nova adubação, tá? Aqui eu tenho visto que eu tenho bastante replante para fazer, pela quantidade de chuva que tem tido, e ou eu faço o replante onde eu troco todo o substrato, onde eu vou, eu tenho também a possibilidade de estar adubando, fazendo uma nova adubação nos vasos que estão sendo cultivados no tempo, pegando chuva. O Sedum burrito também, claro, todas que eu estou falando para vocês, elas têm que ser feitas, gente, uma adaptação no tempo antes das chuvas. Se você quiser fazer essa adaptação agora, durante essa quantidade de chuvas que tem caído, principalmente para o povo, né, que mora aqui no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, não vai dar certo, tá? Então essa adaptação tem que ser feita em épocas onde não chove tanto, uma época, as estações, né, vamos dizer assim, que chove menos, que é o outono e o inverno, tá? E se for uma semana muito chuvosa, também você evite. Então, tenha por hábito, dar uma olhadinha na previsão do tempo, ver se o tempo vai ficar mais seco, se não vai ter tanta chuva, e faça essa adaptação das plantinhas em épocas que não vai chover tanto, que você vai ver que vai dar bem certo. Olha o tamanho dessas bolinhas aqui, deixa eu botar a mão, gente. E elas só estão assim, ó, saudáveis, com tanta chuva assim, porque eu fiz a adaptação no período certo. Período que foi mais seco, onde elas ficaram bem estressadas, elas ficaram com as bolinhas bem juntinhas, sabe? Bem assim, ó, a gente passa a mão, elas estão bem durinhas, então por isso que tá dando certo. Se eu fizesse essa adaptação agora, né, nesse período que está chovendo muito, não daria certo, tá? Então, ó, essa é uma outra super dica para você que está começando a cultivar, que quer cultivar no tempo, tá? Eu tive também muito receio no início de cultivar no tempo, mas hoje eu não abro mão. Claro, né? A gente tem períodos do ano que é bem difícil de estar cultivando, mas nada, gente, nada se compara a suculentas bem estressadas, coloridas e cultivadas no tempo. E, gente, o meu sapatinho de judia está começando a florir. Olha que coisa linda! Ai, eu tô tão feliz! Lá em cima tem outra. Aqui tem mais um cachinho, ó. Ai, não vejo a hora dele subir aqui no pergolado, porque o pergolado foi feito para ele, e esses cachos ficarem pendurados. Olha que coisa linda, deixa eu mostrar bem de perto. Tá meio escuro, tá querendo chover. Olha que coisa fofa, gente, é lindo demais, né? É uma planta muito bonita. E assim, o cacho, ele estava muito pequenininho semana passada. Conforme elas vão abrindo ali em cima, ele vai crescendo ainda e vai saindo os botõezinhos, tá vendo? Ó, como tem botõezinhos aqui na ponta ainda. Então ele vai crescendo e vai saindo os botõezinhos florais, né? Essa flor maravilhosa aqui. Eu tô compartilhando aqui com vocês, deixa eu mostrar bem de pertinho, porque eu também tô curiosa para ver, gente. Ele floriu já há um ano, mas ele deu só um cachinho. Esse ano é o ano que ele mais vai florir aqui. Aqui eu tenho uma agavoide, gente, a Red Tip. E a Red Tip só deu certo aqui no tempo porque ela está em vaso de barro. Vaso de barro e pouco substrato também, tá? Fiz uma drenagem bem grossa aqui também, coloquei pouco substrato. O local onde ele está sendo cultivado é aqui, ó.
Ah, então ela fica aqui nessa estantezinha. Aqui pega bastante sol, sol da manhã, sol da tarde, local bem arejado. Então é outra plantinha que tá aqui desde o mês de agosto, recebendo muita chuva mesmo, tá? Então temos algumas dicas, né, importantes para que você possa conseguir cultivar as plantinhas no tempo, né? Opte, se você puder, cultivar em vaso de barro. As latinhas de milho também são muito boas, gente, porque elas são pequenininhas, né? Cabem pouco substrato. Use pouco substrato também. Todas as suculentas que você for colocar no tempo, coloque pouco substrato, que você vai ver que vai dar bem certo. A oitava, gente, por incrível que pareça, o Sedum Joyce Tulloch Variegata. Ele tá nessa latinha. Na verdade, essa é a frente, né? Mas inventaram de ficar pro lado de lá. Olha só, aqui eu tenho esse dedinho de moça, que é o Sedum Pachyphyllum. Olha que fofinho também. Então, na verdade, o oitavo, né? A oitava planta eu vou deixar o Joyce Tulloch. E a nona eu vou deixar esse dedinho de moça, né? O Sedum dedinho de moça. Eles também estão sendo cultivados no tempo desde agosto. Eu acredito que o sucesso desse vaso, gente, também foi porque eu fiz essa adaptação bem cedo. Então essa adaptação foi feita já no início do ano. Então eles já estavam bem acostumados ao tempo. Eles estavam bem ambientados, né? Já estavam bem adaptados. Esse é um dos segredos, tá? Não adianta, como eu falei, você querer fazer uma adaptação agora com essa quantidade de chuva que não vai dar certo. Todas as plantas que eu mostrei para vocês já eram plantas mais antigas que eu tinha aqui no meu cultivo. Antigas no sentido de que elas já estavam desde o início do ano, no tempo. Então por isso que deu certo, que está dando certo pelo menos por enquanto. Então são plantas que eu estou mostrando para vocês que eu tenho cultivado aqui no tempo e que estão bem, né? Por enquanto elas estão bem. De repente você tem aí no seu jardim e, né, já não deu tanto certo como deu aqui no meu. Claro que o clima influencia, porém o que eu estou deixando para vocês são plantas que estão dando certo num clima muito úmido, muita chuva. As dicas são importantes, gente, as dicas são importantes, né? O substrato, o tipo de vaso, a quantidade de substrato que tem dentro do vaso, a drenagem e também o tempo que essa planta já está sendo adaptada ou que já foi adaptada ao tempo. Gente, eu estava filmando ali para vocês, mostrando o Joyce Tulloch e eu vi, né, atrás esse pontinho branco ali, ó, tá vendo lá, ó? Eu tô apontando com o dedo lá, dei um zoom aqui para mostrar para vocês, porque é bem longe, tá? Essa é a orquídea véu de noiva ou a Rodriguesia, né? Quem cultiva orquídeas aí vai saber o que eu estou falando, né? Da orquídea véu de noiva, que alguns chamam, ou Rodriguesia. Pena que eu não consigo ir lá mostrar para vocês, gente. Ela está muito longe, mas ela é muito fofinha. E agora é uma época que ela está soltando a floração. Deixa eu mostrar para vocês como está longe, ó. Olha só como está longe, né? A 10ª plantinha, gente, eu vou deixar a Portulacaria afra. Essa eu cultivo o ano inteirinho no tempo, tá? Faça sol, faça chuva, chove muito, chove pouco, muito sol, pouco sol, frio, não frio. Então assim, né, independente da estação, independente do clima, da quantidade de chuva e de sol, ela tá aqui, ó. Ela tá aqui firme e forte, é uma planta muito resistente mesmo, né? Uma planta que se adapta muito bem ao tempo. O importante, na verdade, a minha dica eu deixo para vocês que vocês cultivem sim ela no tempo. Enquanto eu cultivava ela em local coberto, com medo de colocar ela na chuva, que ela não ia se adaptar, ela quase não se desenvolvia. Depois que eu trouxe aqui para o tempo, olha só como ela tá bonita. E o pleno desenvolvimento dessa planta, a gente vai ser no verão, tá? No outono, inverno e primavera ela fica um pouquinho mais lenta. A partir do momento que começa a esquentar, ela começa a soltar brotos e crescer mais. Então é uma planta do verão, onde ela cresce muito no verão e solta brotos, né, nas estações mais quentes. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hoje eu trouxe plantinhas muito resistentes, cultivadas no tempo, pegando muita chuva, não é pouca, gente. A gente não imaginava que viria tanta chuva assim. A gente sabia que ia ser um período de muita chuva,
mas não a quantidade que está tendo, né? Isso está saindo fora até do normal. Mas, né, eu venho mostrando para vocês, fazendo essas atualizações para vocês verem como está sendo. É uma experiência nova para mim. Eu sempre cultivei no tempo, mas não num período tão difícil como está sendo agora. E graças a Deus tem dado certo. Tenho plantinhas que têm fungado, sim. Tem plantinhas que não têm dado certo, sim. Mas tem plantinhas que têm dado certo. Então a gente vai aprendendo com os erros e com os acertos. E a gente vai compartilhando com vocês. Então eu deixo um grande abraço a todos. E fiquem todos com Deus.